Olá, pessoal. Aqui é Rose Moraes, professora de arte da Secretaria de Estado e Educação do Rio de Janeiro. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo bimestre da 8ª fase do EJA Fundamental. As linguagens artísticas expressam as aflições e as esperanças de uma época. O século XX é marcado por profundas mudanças históricas, as quais afetaram drasticamente o comportamento político-social do nosso tempo. Mediante todo o acúmulo de acontecimentos pertencentes a esse período, cheio de contradições e complexidades, é possível encontrar um terreno farto para a criação de novos conceitos no campo das artes. No decorrer da história, a arte popular sofreu transformações estéticas e culturais. A industrialização no Brasil, que começou bem mais tarde em comparação com outros países, se desenvolveu significativamente apenas no século XIX e trouxe consequências irreversíveis para a cultura popular brasileira. Com o avanço da tecnologia, a arte popular recebeu influências mais profundas da cultura de massa e das novas mídias, o que causa consequências na construção material e criação artística. Ampliaram-se as possibilidades, a utilização de produtos com outra função e o reaproveitamento para a construção de algo com um novo propósito, não necessariamente utilitária, mas podendo ser decorativa ou com função artística. O avanço da industrialização não causou apenas opções novas, mas também uma diferenciação na criação da arte popular brasileira, que adquiriu uma característica até então inovadora em sua construção. Peças manufaturadas utilizando produtos industrializados. A união do tradicional e o moderno no mesmo artefato. Com o passar do tempo, é cada vez mais frequente o reaproveitamento de materiais que se realinham dentro de uma nova configuração. Os retalhos das fábricas têxteis que se transformam em colchas e roupas de bonecas, ou a lata que deixa de armazenar o alimento e se transforma em brinquedo. Na atualidade, a arte popular urbana passa a ter maior visibilidade, o que não acontecia frequentemente em décadas passadas, onde o enfoque direcionava-se quase que totalmente ao rural. Muitos artistas recorrem ao uso de materiais industrializados para suas criações artísticas e podemos citar, como exemplo, Helenildo Domingos da Silva, conhecido por Zé Pretinho. Sua arte urbana contém características de uma produção popular que acompanha o desenvolvimento artístico contemporâneo, criando de forma espontânea obras a partir de diferentes objetos e materiais recicláveis, destacando a utilização de brinquedos, predominando as bonecas. O objeto, quando retirado do seu contexto inicial, é reclassificado de modo a servir como um indicador da evolução e declaração das características e da identidade de uma sociedade. Autodidata e com apenas o ensino fundamental e muita vontade, Zé Pretinho usa material recolhido do lixo ou de doações como matéria-prima para fazer a sua arte e reproduzir, como ele diz, o seu jeito de pensar. O mosaico de cenas do dia a dia é parte da imaginação do autor. Entre as bonecas colocadas na cerca, há celebridade como as apresentadoras Ana Maria Braga e Adriane Galisteu. E até a cantora Janis Joplin tem o seu lugar. Na exposição a céu aberto, os brinquedos ficam encardidos. Não tem problema, é o meu estilo. Desde sempre, a humanidade busca a automação e a tecnologia. Desde a Idade da Pedra, que o homem caminha para a evolução industrial, e na música não foi diferente. O computador vem abrir horizontes antes inimagináveis na área da música tecnológica. E assim, sentimos a sensação de estarmos só no começo. A utilização de meios eletrônicos transformou para sempre o fazer musical mundial. Hoje, é muito difícil se encontrar uma manifestação onde exista música que não tenha alguma interferência eletroacústica.
A música eletrônica torna-se, além de um estilo musical, um estilo de vida marcado pelas raves, eventos sociais de elevação de consciência baseados em música eletrônica e pelos DJs, músicos que utilizam instrumentos musicais eletrônicos para executar suas composições. E falando em dança e mídia, nosso dia a dia está cercado por diferentes mídias. Podemos assistir ou pesquisar e saber o que quisermos, bastando somente em um clique para nos conectar. Não me importando a idade, a mídia está aí para quem quiser conversar com ela. A mídia já faz parte da nossa rotina, incluída na nossa cultura contemporânea. E a dança é uma forma de arte, onde se utiliza os movimentos corporais para se expressar, sempre acompanhado por música, sendo uma forma de socialização, entretenimento presentes em nosso cotidiano. Vocês já observaram o tipo de movimento que fazem quando estão dançando? São movimentos que utilizamos no nosso cotidiano ou são movimentos mais elaborados? Você acredita que a mídia pode influenciar a forma como dançamos? Como a mídia incentiva as pessoas a dançarem? A mídia influencia no seu estilo musical? Como a mídia pode influenciar as pessoas a gostarem de determinadas músicas? A história da dança se dá desde os primórdios, onde o homem começou a usá-la em cerimônias, festas, sendo possível a expressão de sentimentos, desejos e vontades, tornando-se então uma linguagem universal que ultrapassa a fronteira da idade e das culturas. Já repararam que até mesmo na barriga da mãe a criança reage aos sons externos? A mídia é um instrumento de fácil acesso que atualmente está em todos os espaços e que está englobada na construção e na definição do significado do corpo. Daí vem-se a indagação de até onde a influência da mídia interfere na construção da expressão corporal, visto que os movimentos e a postura corporal está inteiramente relacionada à representação de valores e princípios culturais. O que define o corpo é o seu significado, o fato de ele ser produto da cultura, ser construído diferentemente por cada sociedade e não as suas semelhanças biológicas universais. As danças da mídia não possuem nenhuma intenção de arte visando apenas as demandas de mercado. Faz-se necessário o resgate da cultura brasileira no mundo da dança através da tematização das origens culturais, como forma de despertar a identidade social no indivíduo, o projeto de construção da cidadania. E sobre o teatro? Você sabia que existem vários tipos? Um deles é o teatro de formas animadas. Vamos conhecê-lo? A animação da vida aos objetos. Uma vez animados, os objetos passam a representar personagens contando diferentes histórias. O teatro de formas animadas pode incluir todo tipo de objetos como máscaras, sombras, brinquedos, sacolas, lápis, papel, as próprias mãos, vasilhas, copos plásticos, talheres. O teatro de formas também é conhecido como o teatro de animação ou de objetos. Nesse gênero teatral, utiliza-se apenas objetos, bonecos, para a apresentação de uma peça de teatro. O termo teatro de formas animada veio diferenciar na segunda metade do século XX, entre 1941 e 1960. Outras designações mais comuns, como teatro de marionetas, teatro de fantoches ou teatro de bonecos, por apresentar uma definição mais abrangente e um conceito mais preciso, aplicado a uma forma artística que também encontra expressão paralela no cinema, na televisão e, mais atualmente, no cyberespaço.
E nesse mundo pandêmico, o teatro tem cada vez mais de ser reinventado, utilizando-se das redes sociais. E voltando a falar sobre o teatro de formas, esse tipo de teatro ainda é pouco desenvolvido no Brasil. Mas durante a década de 80, teve um relativo reconhecimento graças ao quadro de contação de histórias no programa Rá-Tim-Bum da TV Cultura. Lembra? O teatro de objetos já possuía tradição na Europa e é dessa parte do mundo que vem a maioria das companhias. E concluindo nossa base de estudos, veremos a leitura de imagem e cultura visual, segundo Alberto Manguel. Qualquer que seja o caso, as imagens, assim como as palavras, são a matéria de que somos feitos. As imagens estão presentes o tempo todo no cotidiano. Muitas pessoas, muitas vezes, escutam falar que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E este ditado popular define bem a história da imagem na história da humanidade e, sobretudo, para a sociedade contemporânea. Sabe-se que uma das primeiras formas de comunicação do homem se deu através das pinturas e desenhos feitos nas cavernas. E até hoje, estas imagens são utilizadas para investigar como era a vida na pré-história. Por milhares de anos, o homem vem contando sua história por meio das imagens. O que produz e que mudou ao longo dos séculos foi a tecnologia utilizada para a confecção destas imagens, principalmente com a descoberta da fotografia e de outros meios, como o cinema e o computador. A palavra imagem vem do latim imago e corresponde à ideia de semelhança, que por sua vez teve origem no grego mimesis, corresponde à ideia de imitação. Fazendo uma relação com o significado da palavra imagem, que está ligada à ideia de semelhança, pode-se dizer que por muito tempo foi o que se buscou na construção das imagens na história. Neste sentido, entendemos que as imagens por muito tempo tiveram o objetivo de reproduzir a realidade, muitas vezes quase se confundindo, fazendo com que o observador não tenha muito claro que as imagens são apenas representações dos objetos que nos cercam. Na medida em que o homem evoluiu, entende-se que as imagens fazem parte do mundo, também de determinados contextos culturais. Sendo assim, as diferentes maneiras de interpretá-lo a partir de diversos pontos de vista são também formas de construirmos imagens mentais. Portanto, as imagens passaram a ser narrativas do mundo, estabelecendo diálogos com o mundo e não serem apenas representações dele. O conceito imagens de referência aqui é entendido do ponto de vista das imagens que constituem os repertórios visuais a partir das mídias sociais. O conceito está relacionado às imagens que são importantes e significativas e que, de alguma forma, produzem sentidos e experiências em nossas vidas cotidianas. Torna-se, como exemplo, a imagem dos cantores e cantoras, atores, atrizes de seriados e de novelas, os personagens e super-heróis de filmes e desenhos animados, as histórias em quadrinhos, como os memes, como os mangás e as celebridades que circulam no Facebook, Instagram, Twitter, site, blogs, YouTube, entre outros. E com o surgimento das novas tecnologias de obtenção de imagens, principalmente a partir da fotografia, cinema, televisão, publicidade e hoje com a internet, o que se vê é um novo conceito de produção e distribuição do conhecimento que se dá cada vez mais pelo uso da imagem. Atualmente, as imagens não são mais manipuladas exclusivamente por artistas, mas desempenham funções sociais. Assim, distancia-se das obras de arte, dos museus e do cinema para focalizar
sua atenção na experiência cotidiana. E com isso, convido vocês ao site www.museudememes.com.br. E concluindo, vimos que na vida contemporânea, quase tudo do pouco que conhecemos em relação ao conhecimento produzido nos chega via tecnologias da informação e comunicação, os TICs, que por sua vez constrói imagens do mundo. Nômades em nossas próprias casas, capturamos imagens e muitas vezes sem modelo, sem fundo, cópias de cópias, no cruzamento de inúmeras significações. Imagens para deleitar, entreter, vender, que nos dizem sobre o que vestir, comer, aparentar, pensar. Vimos quais foram os impactos da tecnologia nas diversas linguagens artísticas e as mudanças que ocorreram ao longo do tempo. Somos indivíduos diferentes uns dos outros, porém, a arte faz parte da nossa vida e nos une através do senso estético e artístico. Um grande abraço e sucesso para todos vocês!